Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 10 de agosto. O Ibovespa apresentou alta de 1,6%, não perdendo a mínima do forte candle de baixa da sexta-feira, algo positivo, mas se olharmos para o G60 ainda não fez nem uma retomada de tendência de alta, ou seja, aqui no gráfico intraday não apresentou ainda uma retomada de tendência de alta, que significaria dizer um pivô de alta aqui no G60, topos e fundos ascendentes. Tem como teto importante aqui no gráfico 60 minutos uma região em torno de 49.700 pontos até a região dos 50.000 pontos, região de teto aí de resistência para o Ibov nos próximos pregões, principalmente se conseguir superar a máxima de hoje, 49.511 pontos. O Ibov, como eu já disse, reverte essa tendência dele de baixo de curto prazo se superar esse topo aqui, que é a máxima aí praticamente das duas últimas semanas. Olhando agora para a PETR4, Petro terminou o dia em alta de 2,68%. A Petro já voltou ali a testar um teto no gráfico intraday, na faixa dos R$10, número redondo, ponto de resistência. Abaixo desse patamar, a sinalização de baixa na Petro pelo gráfico de 60 minutos abriria chance de tentar pegar um movimento de baixa, ou seja, de operação de venda na PETR4 aí após uma sinalização de queda no início do pregão. E acima dos 10,03, gerando sinalização de alta num gráfico, por exemplo, de 10 ou 15 minutos, se sustentando acima dos R$10, já abriria espaço para day trade na ponta compradora. Olhando agora para, da mesma forma do Ibov, a Petro também pode trazer a possibilidade de gerar um fundo aí, um fundo duplo, uma formação de fundo duplo. Vale 5. Terminou o dia em boa alta de 3,62%, bateu no gap, zona de suporte, fechou o gap, suporte de 14,89 a 14,81, bateu nessa região, gerou uma sinalização positiva no gráfico 60 minutos, teve um dia só de subida ali pelo G60 com candles ascendentes. Abrindo espaço agora para ter aqui uma nova movimentação para baixo, mas o fato principal é que se a gente traçar aqui essa linha de tendência de alta, o ativo está aí trabalhando num viés de curtíssimo prazo de alta e olhando principalmente para os fundos ascendentes, com a possibilidade de testar novamente a máxima da semana passada, 15,74, que é um topo no diário, e também da semana retrasada em R$16,05. Sinalização mais forte de retomada para baixo da Vale seria ela voltar a fechar aí abaixo desse gap aqui, principalmente de R$14,81. BBAS3 terminou o dia com alta de 2,64%. Dentro do que ela foi apresentando no decorrer do dia, eu decidi sair da posição. Olhando para o gráfico intraday, sair da posição vendida em cima desse papel, proporcionando assim uma saída em 21,04 com um ganho de 1,64% e um ganho no capital total de 0,25%. VLID 3, olhando para a ponta compradora, abre espaço, pelo menos para mim, uma compra nesse papel se conseguir romper a máxima de hoje, R$ 49,49. É um ativo que não está em tendência de alta aqui no curto prazo, mas o médio prazo e o longo prazo desse papel estão alinhados para cima. Então, um ativo que ainda vai vindo aqui em cima dessa zona de suporte, respeitando essa zona de suporte, por esse motivo ficaria atento para uma compra nesse papel. Os em 5 nesse momento está aqui apresentando aqui 4 pregões consecutivos, não necessariamente 4 de baixo, porque esse aqui foi no 0 a 0, mas 4 candles de baixo. Então dentro dessa sinalização que ela apresentou aqui, um pivô de alta no gráfico diário e traçando aqui uma linha de tendência de alta, ela trabalhando no LTA, batendo aqui nessa região. Se apresentar alguma sinalização um pouco mais positiva no início do próximo pregão aqui para cima, seria uma das alternativas na ponta compradora, no meu entender. Ideal até que ela nem perca os R$ 3,89, que foi a mínima da semana passada. Ciel 3 terminou o dia com alta de 2,55%. Olhando agora para outra ponta, porque é um ativo que está em tendência aqui de baixo, gerou esse pivô de baixo. Se a gente também lembrar que a gente já tinha traçado isso aqui, um ombro cabeça ombro confirmado, com o objetivo na faixa dos R$ 40,40, não significa dizer que vai bater lá nesse ponto, mas dentro do que ela está apresentando aqui, depois desse movimento de subida, dando continuidade ou gerando alguma sinalização de baixa
até um pouco mais acima, respeitando toda essa região que foi perdida aqui na faixa dos R$ 42,90, R$ 43 reais, seria um ativo que, no meu entender, encaixaria mais uma operação aí de curtíssimo prazo na ponta vendedora. KLBN11. KLBN11, ativo que na semana passada teve 2 pregões com bastante pressão vendedora, perdendo vários fundos anteriores no G60, e aqui no gráfico diário esse fundo aqui, essa região, apesar de não ter fechado abaixo, o pregão de hoje fechou em alta, mas apresentando aqui um certo enfraquecimento da subida em relação ao movimento de baixa. Então alguma sinalização também aqui pelo intraday para baixo, no início do pregão, preferencialmente aí durante a manhã, antes do meio-dia, ficaria mais voltado a uma possível venda também, usando o gráfico intraday em cima de KLBN11, ativo que na semana passada também perdeu não só os fundos que eu já apresentei no diário, no intraday, mas aqui no semanal, a mínima da semana anterior, trazendo a chance de uma correção dentro de uma tendência de alta de médio prazo. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.